Mas o ponto, voltando lá para os apóstolos, é que a partir da tradição se forma um magistério. Esse magistério pega os textos e define quais são os textos canônicos e quais são os apócrifos. E aí nós temos a Bíblia. Então, não adianta o sujeito que não é parte do magistério começar a apontar contradição, porque ele não está adotando a correta exegese. Os métodos exegéticos corretos são aqueles preconizados pelo magistério. E o cara, para fazer exegese bíblica, ele tem que ser um sacerdote católico, ele tem que ser membro do magistério, ele estuda cada particularidade de cada livro, não é assim. A Bíblia tem mais de 70 mil referências cruzadas mostrando a autenticidade. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E quanto à infalibilidade papal, muito simples. Mesmo se o Papa Pio XII tivesse aliado aos nazistas, o que não é o caso, isso não deporia em nada contra a infalibilidade papal pelo seguinte: o dogma da infalibilidade papal diz que o Papa é infalível quando ele ensina a Igreja Universal a respeito de assuntos de fé e moral, valendo-se da sua posição de Papa, né? Ou seja, ex-cátedra. Isso não significa que o Papa vai acertar os números da Mega Sena. Isso não significa que o Papa vai ser uma boa pessoa. Ele pode ser um mau líder, ele pode ser um mau administrador, ele pode ser um criminoso, ele pode ser um adúltero, né? Um fornicador. Como existem casos de escândalo. O Alexandre VI Borgia e tal. Sim. E ele pode cometer erros políticos graves, como se aliar a nazistas, como se aliar aos liberais, o Reumann, do Papa Leão XIII. Mas essa de se aliar aos nazistas é injusto, porque o que o Papa Pio XII, na verdade, fez foi enrolar os nazistas para salvar o máximo de pessoas possível, inclusive judeus. Bom, aí que tá. A gente parte de premissas diferentes aqui. São coisas que eu não acredito. Não acredito. Primeiro, não acredito na Bíblia. Outro exemplo. A palavra trindade não existe na Bíblia. Ela surge no Conselho de Nicéia, né? Outros conceitos, como o próprio inferno, né? Embora João fale em Apocalipse de arder no Hades, no Seol, né? A gente tem Hades e Seol por o Hades é a sepultura comum da humanidade, ou seja, o cara, quando ele morria, ele era enterrado numa tumba, isso é o Hades. O Seol era uma área que existia fora dos muros de Jerusalém, onde tinha enxofre, muito enxofre, e aí pegava fogo 24 horas por dia. Então tudo que caía no Hades era destruído. Não ficava sendo torturado, era destruído. Então, além de Apocalipse, e na Bíblia, então, além do Apocalipse ser uma linguagem muito simbólica, quando ela fala de Hades e Seol, ela está falando, na verdade, de uma destruição eterna. Não está falando de... e eu estou usando agora a doutrina bíblica, tá? Não estou usando... não está falando de uma tortura infernal. Até porque o apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele fala: o salário pago pelo pecado é a morte. Se o salário pago pelo pecado é a morte, qual é a lógica do inferno torturante para a eternidade? Que Deus justo é esse que você, durante 70, 80 anos, você faz merda aqui e você vai passar 1 trilhão, 2 trilhões, não é 50 trilhões de anos, quinquilhões, você vai passar a eternidade sofrendo. Isso é exatamente ilógico contra a justiça de Deus. É a mesma coisa que eu falava pro meu filho assim, meu filho de 8 anos: filho, não mexe isso daí do papai. Aí ele vai, mexe e quebra. Aí eu pego um machado e corto o braço dele. Cara, que justiça é essa? Entende? Uhum. Então é ilógico a própria ideia de inferno, assim como a recompensa também. O cara vem aqui, faz 60, 70, às vezes o cara fez merda a vida inteira, aí ele se arrependeu, os últimos anos ele foi cristão, se arrependeu genuinamente. Pô, eu acredito de verdade no arrependimento genuíno, tal. Aí ele é salvo e ele vai passar a eternidade se dando bem. Qual que é a lógica disso? Qual que é a justiça disso? Não tem justiça nenhuma. Entende? A própria ideia de céu e inferno, ela depõe contra a ideia de Deus todo justo e todo poderoso. E aí, Ludwig Feuerbach, que era professor de teologia, escreveu um livro sensacional chamado A Essência do Cristianismo. Ele vai dizer: nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. Então o ser humano gostaria de ser amor, Deus é o suprassumo do amor. O humano, você gostaria de ser justiça, Deus é o suprassumo da justiça.
você deve ser benevolente, e assim por diante. E aí Feuerbach vai dizer, é impossível Deus ser o suprassumo do amor e o suprassumo da justiça ao mesmo tempo, porque o suprassumo do amor, ele pressupõe benevolência, ele pressupõe passar por alto, ele pressupõe perdão, ele pressupõe deixar pra lá, enquanto o suprassumo da justiça pressupõe rigidez, pressupõe castigo, pressupõe não deixar pra lá. Então não tem como ele ser o suprassumo dos dois ao mesmo tempo. E aí quem vai falar sobre isso é um filósofo do ano 900 depois de Cristo, que nem era cristão, era persa, chamado Avicena, né? E Avicena, um dos dogmas que ele coloca, e depois Moisés Maimônides, que também era um filósofo judeu, que também não era cristão, mas ele diz assim, Deus predetermina todas as coisas, mas ele não influi no livre-arbítrio. Mas como ele faz isso, a gente não tem como saber. Então, assim, como assim? E é isso que me pega na religião, na Bíblia. Tem coisa que chega uma hora que não, tem que acreditar. É os dogmas de Deus. Por que eu tenho que acreditar se é ilógico? E várias doutrinas são ilógicas, como eu mostrei aqui agora.